Vai estar gravada lá, não tem problema não. Avisa aí para mim, fazendo um favor. Pessoal, na aula de hoje, a gente vai falar de um micro-organismo importante também para o processo de parasitismo. Só que os fungos, eles têm uma versatilidade com relação aos outros micro-organismos. Eles estão no que a gente chama ou de salvadores ou de causadores de doenças. Quando a gente fala de fungo, existem N formas da gente falar sobre a sua importância. Por quê? Alguns fungos, como o penicillium, ele produz o quê? A penicilina, que é um antibiótico, que hoje a gente utiliza para o quê? Infecções bacterianas que estão aí com um processo bem forte. Uma dessas infecções bacterianas que a penicilina trata é a infecção causada pela sífilis, que é quem? A Treponema pallidum, que é uma bactéria que está no formato de uma espiroqueta e ela vai causar esse tipo de infecção. Se a gente não trata essa infecção bacteriana, ela pode ter 3 estágios: primário, secundário, terciário ou uma fase aguda. E aí o que acontece? Os fungos, eles produzem essa substância que a gente denomina de quê? De antibióticos. Então, os antibióticos, eles são produzidos por alguns fungos, principalmente pelo penicílio, e ele acaba gerando essa substância que é a penicilina. A penicilina é um dos antibióticos que a gente usa para combater infecções bacterianas. Só que existe o quê? Uma resistência que eu crio quando eu me trato de uma forma que indevida. O antibiótico, ele primeiro a gente tem que fazer o quê? Um cultivo bacteriano, para que esse cultivo bacteriano a gente consiga identificar o quê? Quem é a bactéria que está causando o quê? Aquela infecção bacteriana. Principalmente porque infecções do trato urinário ou alguns tipos de infecção mais forte. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o antibiótico. Por quê? Se a bactéria cria resistência a um antibiótico, eu vou precisar sempre de o quê? De uma classe mais forte de antibiótico. Então, a automedicação de antibiótico é o quê? Uma coisa proibida. E você tem toda vez, quando você é tratado com antibiótico, se questionar ou questionar a pessoa que está te conduzindo àquela conduta terapêutica, se aquela forma é a forma correta. Se não tem um exame que você possa fazer, por quê? Quanto mais você usa de uma forma indevida um tipo de antibiótico, a resistência ela pode ser o quê? Instaurada. Instaurou resistência microbiana, é só um antibiótico cada vez mais. As pessoas estão tudo preto, ela conseguiu entrar, mas está tudo preto e sem som. Também. Admitir. Prontinho. Neuza? Ah, tá. Então, pessoal, vamos lá. Quando a gente fala... Para baixar, bem embaixo. Para entrar, bem embaixo. Então, eu acho que... Não, os fungos, eles são micro-organismos eucariotas. Bora mesmo ensinar vocês. Pede para os meninos silenciar o microfone. Ah, silenciou. Os fungos, eles são o que a gente chama de quê? De eucarióticos.
que é um organismo eucariótico? É um organismo que possui o quê? Uma célula que tem um núcleo verdadeiro. Então, ou seja, a célula desse tipo de micro-organismo, ela é o quê? Extremamente organizada. Então, olha a imagem de uma célula de um fungo. Ele tem o núcleo, ele tem mitocôndrias, lisosomos. Então, ou seja, a estrutura celular de um eucarioto é possuir o quê? O núcleo verdadeiro. Porque o eu vem de quê? Verdade. Então, tem um núcleo verdadeiro. Diferente do quê? Das bactérias. Bactérias são o quê? Procarióticas. Então, bactérias procarióticas, elas não têm como o quê? Organização celular. O núcleo, ele é o quê? Disperso. Então, a diferença do eucariótico para o procariótico é a organização celular. Além deles serem eucarióticos, o que eles têm? O núcleo está muito bem definido, ele tem as organelas essenciais para o seu funcionamento, e aí há uma diferença quando a gente fala desses micro-organismos. Por exemplo, o nosso organismo, ele é composto de quê? De uma bicamada lipídica, a nossa célula animal. A célula vegetal é composta pelo quê? Pelo polissacarídeo glicose. Então a gente forma uma célula que é formada por um polissacarídeo. E as células dos fungos são formadas por quem? Por quitina, que é um outro polissacarídeo. Vocês já viram aquela casquinha de camarão? Aquilo lá é quitina, não é uma estrutura durinha. Então, aquilo lá é o que a gente chama de quê? De quitina. É uma estrutura que serve para causar o quê? Proteção. Por exemplo, quando a gente mata um besouro e faz um negócio assim, ó. Por quê? É como se você quebrasse aquela estrutura. Ela é rígida até certo ponto. A partir do momento que você força aquela estrutura, o que acontece com ela? Ela quebra. Então, os fungos são eucarióticos e o seu protetor celular é a base de quê? Quitina. As bactérias são bem parecidas com as células humanas, elas têm essa bicamada lipídica, só que o quê? A organização celular da bactéria não existe. Não tem organização dentro da sua célula. É completamente desorganizado. Já fungos, células animais, células vegetais, elas têm organização celular. Então, elas são denominadas de quê? Eucariotas. Os fungos podem ser de duas formas. O que a gente chama de unicelulares, que são leveduras, ou de fungos filamentosos. Por exemplo, todo mundo aqui já viu pão embolorado? É um tipo de fungo filamentoso. Você morde ele, está parecendo que você está comendo o quê? Areia. É como se você estivesse mastigando areia. A gente pode ficar comendo bolor? Não, faz mal. E aí, o que acontece? Essas formas unicelulares, elas estão utilizadas para uma finalidade e essas formas filamentosas para uma outra finalidade. Quando eu falo de leveduras, as leveduras são o principal tipo de fungo que a gente utiliza onde? Em processos de fermentação. Então, todo o processo de fermentação, eu utilizo o quê? Leveduras. Todo mundo aqui faz fermentação em casa ou já fez bolo, já fez pão, já fez rosca, que é o quê? Também é um processo de fermentação. É um estilo de uma fermentação. É uma fermentação. Porque você vai produzir o CO2 e é o CO2 que vai trazer o quê? A leveza para a massa. Então, ele que vai deixar a massa o quê? Aerada, massa fofa. Então, as leveduras, elas são utilizadas muito nesses processos fermentativos. Já os fungos que a gente chama de bolores, que a gente pode dar o nome de fungos filamentosos,
eles podem ser utilizados para o quê? Produzir medicamentos. São fungos que são extremamente tóxicos para o nosso organismo. Eles podem desencadear em processos de até gerar morte. E os fungos que a gente pode fazer o quê? Se alimentar deles. Quem aqui já foi no restaurante japonês e já comeu shimeji? Ninguém nunca comeu aquele cogumelo fininho. Eles comem até os comer podre, né? Isso, o irmão mas um dia eu quero experimentar. Eu sei. Eu sei. Quem aqui já comeu estrogonofe? O que vai nesse estrogonofe? Vai o champignon. Então, se você comeu estrogonofe, não colocou o champignon, não é estrogonofe. O interessante desses fungos que a gente chama de fungos filamentosos, eles geram uma estrutura que a gente chama de hifas. O que são essas hifas? São como se fossem o quê? Prolongamentos dessas células. Então, o que vai acontecendo? O fungo ele vai crescendo por meio dessas hifas, por meio de processos de fissão do núcleo. Então, ele vai fazendo como se o núcleo dessa célula vai se separando, que é uma reprodução assexuada. Então, ele vai repartindo essa célula e vai crescendo nessas hifas. Aí a gente vai ter hifas septadas, hifas não septadas. Mas o que é essa hifa? É como se fosse um prolongamento dessa célula por um processo de quê? De fissão. Então, a célula se reproduziu e gerou o quê? Uma hifa. É como se ela tivesse gerado um canudo. Então, você pegou uma célula, não é que essa célula alongou. Uma célula foi dando origem a outras células e acabou gerando o que a gente chama de quê? De corpo de frutificação, que é o conjunto dessas hifas. E a hifa é o quê? É o alongamento dessa célula. Só que essa célula ela vai ser alongada como? De uma reprodução assexuada, ou seja, você vai partir essa célula para que ela consiga fazer o quê? O crescimento dessa hifa. Beleza? Então, isso aqui é uma levedura. É uma das leveduras que a gente mais utiliza em casa para poder fazer esse processo de fermentação, que é a Saccharomyces cerevisiae, que é o quê? Aquele fermento biológico liofilizado que vocês compram, aquele fermentinho em pó. Ele é o quê? Levedura. Então, essas leveduras elas precisam ser hidratadas e quando elas têm alimento, elas vão produzir o quê? Alguns componentes que são essenciais. Na massa, ela vai produzir o dióxido de carbono para fazer o quê? Leveza e fazer com que a massa cresça. Nas bebidas, elas vão transformar os carboidratos em etanol. E aí, a gente vai ter uma fermentação que alcoólica. E essas leveduras, essas leveduras são bactérias. Então, são bactérias. Que vão fazer a fermentação láctea, vai fazer o quê? Produção de transformar o carboidrato no ácido lático. Aí a gente vai ter um processo chamado de fermentação láctea. Aí eu já vou ter os lactobacilos, que são bactérias. Então, todas as formas unicelulares são classificadas como leveduras, isso a gente tem que lembrar sempre. E quando eu tenho um fungo que é pluricelular, eu chamo ele de filamentoso, que a gente costuma classificar como bolor, mas nem todo fungo filamentoso é um bolor. A nutrição dos fungos é uma nutrição que heterotrófica, ou seja, os fungos eles não possuem a capacidade de quê? Gerar o seu alimento. Então, se eles não possuem essa capacidade, eles têm que fazer o quê? Os nutrientes são adquiridos através do quê? Do seu habitat. Então, por isso, o que vai acontecer com o fungo filamentoso?
ele vai prolongar o seu corpo de frutificação para que ele consiga fazer o quê? Gerar aquele conjunto de micélio que a gente chama de hifas. Então, aquelas hifas vão ser aquele conjunto que vai fazer o quê? Gerar ou conseguir captar nutrientes para que aquela célula ou aquele organismo ele consiga se desenvolver. E os fungos, eles podem se reproduzir de maneira sexuada e de maneira assexuada. Quando eu falo de fungo estilo levedura, ele só reproduz de uma única forma, de uma forma assexuada. Quando eu falo de uma forma sexuada, somente os fungos filamentosos que vão ter o quê? Essa capacidade. O que é essa capacidade? A transferência de material genético. Ou seja, eu consigo transmitir material genético de uma hifa para outra. E aí vai acontecer o que a gente chama de quê? Ó, elas cruzaram e geraram como se fosse um brotamento. Então, elas conseguiram fazer o quê? Um processo de ramificação. Então, maneira sexuada tem troca de material genético, maneira assexuada pode ser por fissão ou por processo de brotamento. Então, todas as leveduras, elas vão fazer o quê? O processo de reprodução delas é somente o quê? Assexuado. Então, ou seja, vai acontecer o processo de brotamento. Aí a gente já vai levar a uma doença que a gente tem muito no trato urinário, que é a contaminação por fungos. Então a gente tem um fungo que é o quê? Presente da nossa microbiota, só que ele está ali o quê? Bem controlado, de uma maneira bem tranquilazinha, só que quando ele cresce de uma maneira descontrolada, ele gera uma infecção no trato urinário. E aí a gente vê o quê? As leveduras na nossa urina. E a gente também pode encontrar o quê? As hifas. Além de ter as leveduras, podemos encontrar as hifas. Existem algumas espécies que são específicas para fazer o quê? Esse processo de parasitismo no trato urinário. Então já é uma perguntinha para vocês já pesquisarem. Qual a espécie de fungo que faz o quê? Que gera doença no trato urinário. Ou seja, qual é a espécie de fungo que gera infecção no trato urinário? Não precisa anotar não, gente. Depois eu vou mudar o artigo. Eu não estou com dúvida. Eu vou te adicionar. Tem que mandar também os caras vai pingar no manual. Eu coloquei lá. Adicionei, eu acho que foi outro que Vou ver se presta bastante atenção para não ficar atrasado. Né? Estupiou a matéria, não, né? Não, respeitar. Então, você precisa preocupar. Eu vou te testar uma matéria. Eu sei, vai falar um pouco de vidro, matéria, não essas coisas, porque minha irmã, ela vai muito mais trabalhar, mas elogio, já deu uma aula muito grave, porque eu Ah, do Max. Vou falar para ele depois eu mando. Ele pode ir na quarta-feira aí, 2 horas. E as notas estão dizendo? Pois é, Rita, e as nossas coisas? A Suzana, a Mariana quer fazer, a Mariana saiu. Então, os nossos fungos, eles estão classificados de 2 formas. Uma que eu chamo de levedura e uma que eu chamo de bolor. Mas lembrando que o quê? Nem todo fungo é um bolor. Então a gente vai trocar aquele nome de bolor por quê? Fungos filamentosos. Então depois vocês coloquem aqui, ó, tira o bolor e coloca filamentosos. Para que vocês lembrem que os fungos, eles podem... Filamentosos. E aí o que acontece? Um fungo que é uma levedura, ele tem o quê? Uma característica interessante. Ele é o quê? Unicelular. Então, ele é formado por uma única célula. Já quando eu falo de um fungo filamentoso, ele é o quê? Multicelular.
celular. Então, ele tem o quê? Um grande conjunto de células, é mais ou menos como nós. Nós somos seres o quê? Pluricelulares ou multicelulares. Ou seja, cada um de nós tem o quê? Uma grande quantidade de células. No lugar do bolor é o quê? Filamentosos. Então, cada um desses dois tipos de fungo tem características do quê? Diferentes. Um só se reproduz de maneira o quê? Assexuada. E o outro se reproduz de maneira assexuada ou sexuada. Então, o que acontece? Os bolores, eles têm essa divergência porque eles são seres que têm o quê? Uma grande quantidade de células, que pode ser uma reprodução sexuada ou assexuada. Para ser uma reprodução sexuada, o que tem que acontecer? Eu tenho que trocar material genético de uma hipa com outra hipa. Se for uma reprodução assexuada, o que vai acontecer? A hipa ela vai se partindo para fazer o quê? O processo de alongamento. Então, essas são as duas formas que o quê? Os fungos filamentosos eles podem fazer o quê? Se reproduzir. Então, é assexuada. Tá? Sexuada e assexuada. Assexuada e assexuada. Isso, você pode ter os dois. Você pode ter as duas reproduções dos fungos filamentosos, tanto a sexuada quanto a assexuada. E aí, essas leveduras, elas são unicelulares. Uma característica delas, que elas são maiores que as bactérias, só que elas não têm o quê? Flagelos. As bactérias, por elas serem pequenas, o que elas têm? Flagelos. Elas não precisam se movimentar. Se elas não se movimentar, elas vão achar alimento? Não. Além disso, elas têm tamanho específico. Não importa muito para a gente esse tamanho. E uma característica muito interessante dessas células que a gente precisa estar atento, que elas normalmente elas são o quê? Ovais. Então, as leveduras elas têm como se fosse aquele formato do ovo. Elas são formatos ovais. Então, é uma das características que a gente faz o quê? Usa para poder ver se a gente tem esse tipo de alimento aonde? Na infecção do trato urinário. Então, geralmente, pode acontecer o quê? Um processo de infecção do trato urinário ocasionado por quem? Leveduras. Por que a gente consegue fazer parasitismo na nossa urina? O que a nossa urina tem de tão importante assim para ela conseguir ser parasitada? Ou filtrado dos nossos rins? O que ele tem de tão nobre? Ok. Precisa perguntar primeiro. O que antigamente eles usavam para falar que a pessoa estava diabética? Eles provavam a urina para ver se a urina estava o quê? Doce. Nossa, doce. Pode ver que se você jogar cacauzinho no chão, esse formiga amanhece de peito, pode saber. Então Estou procurando é importante se a urina ou é o cheiro, a cor. São os componentes que a gente elimina do filtrado. O nosso organismo, ele filtra e recupera a molécula de glicose, que é essencial para nós, só que uma parte dela acaba sendo excretada. Só que o quê? Essa parte que acaba sendo excretada, ela contribui para o quê? Para manter a nossa flora ali na uretra, que é a nossa microbiota normal.
Então, ela serve como se fosse alimento. E o que pode acontecer? Um crescimento descontrolado de algum micro-organismo, que vai gerar o quê? Um processo infeccioso. E esse processo infeccioso, ele acaba fazendo o quê? Sendo significativo no trato urinário. Então, a gente tem ali a parte interna da vagina, que é o quê? É o ambiente ideal para qualquer processo de parasitismo, e você está dando o quê? Alimentos que são essenciais. Então, se você tem alimento, tem condições, o que elas vão fazer? Crescer. Elas não vão ficar ali paradinhas. E aí você pode ter tanto infecções bacterianas, quanto infecções causadas por fungos. E aí você vai ter o que ali no trato urinário? Uma infecção fúngica. Então você tem fungos, que são as leveduras, que vão fazer o quê? Um processo de parasitismo no nosso trato urinário. E aí você vai ter uma conduta terapêutica para a infecção bacteriana e uma conduta terapêutica para a infecção que está sendo causada por quem? Pelas leveduras. E quanto mais rápido você trata a infecção no trato urinário, é uma forma de você evitar o quê? Que aquela infecção chegue onde? Os rins, que são órgãos extremamente o quê? Estéreis. A cara de preocupado. Vocês estão achando interessante minha disciplina? Eu tô. Agora começou a ficar boa, né? Pode. Então, agora, quando eles perguntarem para vocês sobre vacinas, agora vocês sabem defender o que uma vacina faz. Qual que é o processo dela, né, Ionilda? Eu não sei. Fala assim, eu não sei, não estou podendo fazer isso. Não acredito. Nem um pouquinho. Então, quando uma pessoa falar que não vai se vacinar, vocês agora têm argumentos para falar o quê? O que acontece e por que é importante o processo de vacinação. Independente da vacinação que você vá fazer, é sempre o mesmo mecanismo de resposta, que é a formação dos anticorpos, que são as imunoglobulinas. As leveduras, elas só se reproduzem de forma o quê? Assexual. E esse processo de assexuado, ele pode acontecer de duas formas. Como que acontece? Pode ser por brotamento ou por fissão. Deixa eu só ver aqui, gente. Eu acho que a Patrícia está tentando entrar. E aí, como que vai funcionar esse processo? Olha o que aconteceu. Você tem uma célula normal. Vai acontecer o que com ela? Como se existisse uma protuberância, como se ela tivesse criado uma verruguinha. Então, aconteceu uma protuberância nessa célula. E aí, o que ela vai fazer? Essa protuberância, ela vai ser o quê? O caminho para a iniciação de uma nova célula. Então, quando essa protuberância acontecer, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o núcleo dela e vai fazer um processo que a gente chama de particionamento. Então, ela vai duplicar o material genético para fazer o quê? Um processo de mitose. E aí, a partir desse momento, o que a célula fez? Ela originou dois núcleos. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai transportar para essa região onde aconteceu o brotamento, o quê? Organelas para que essa nova célula seja capaz de se reproduzir, manter os seus processos de metabolismo, e
material genético para ela ser o quê? Capaz de se reproduzir novamente. Então, o que que aconteceu? Nessa protuberância, foi feito o quê? Transporte tanto de material genético quanto de quê? De organelas. Por quê? Não adianta somente ter material genético e não ter organelas que são específicas para o quê? Fazer o processo de metabolismo celular. Se não tem como fazer metabolismo, o que que acontece com a célula? Ela morre. Então, essa é a forma de reprodução que por brotamento ou gemulação. É como se você começasse a formar o quê? Pequenos brotos. Vocês já viram, por exemplo, quando vocês compram, por exemplo, cenoura, batata, elas não formam uns pequenos brotinhos? Aquilo lá é o quê? Surgiu uma protuberância e daquela protuberância você fez o quê? Transporte de material genético e de quê? De organelas. É como se você formasse pequenos brotos. Então, esses brotos são o quê? Formas da gente fazer com que outras células sejam criadas. E a outra forma da gente fazer o processo de reprodução assexuada é por meio de quê? Fissão, que é o que a gente chama de particionamento. Você gera material genético para as duas células e depois daquela célula é como se ela fizesse o quê? Fizesse um processo de partição. Ela parte e gera como se fosse duas células. Que é mais ou menos o que acontece com as bactérias. Então elas vão se particionando, separa o material e depois dá o quê? O particionamento. Então, leveduras se reproduzem de que forma? Brotamento ou fissão. Fissão é o mesmo que o quê? Particionamento celular. Tranquilo? Dúvidas? Os fungos filamentosos, eles são o quê? Pluricelulares. E eles vão ter o quê? Uma rede infinita de quê? De filamentos. E esse conjunto de filamentos, ou seja, esse conjunto de hifas, eu vou denominar de quê? De micélio. Ou seja, são estruturas que não vão ter uma atividade muito bem estabelecida, mas ela vai servir para o quê? Para manutenção desse tipo de micro-organismo. Que na verdade já não vai ser um micro-organismo, ele já vai ser um organismo macroscópico. Por exemplo, um cogumelo, aquelas orelhas que dão naquelas cascas, todo mundo já viu? Que forma tipo uma estrutura branca nos troncos. Aquilo lá também é o quê? Um fungo. Aquilo lá é uma representação de um processo que a gente dá o nome de simbiose. O que é isso? É uma relação que beneficia dois organismos. Por exemplo, os fungos, eles são capazes de produzir algumas substâncias que protegem o quê? O hospedeiro que eles estão fazendo o quê? Processo de parasitismo. Em função da proteção, o que ele está parasitando vai fornecer o que para ele de interessante? Alimentos. Então a gente sabe que o que? Todas as plantas elas são o quê? Reservas energéticas de quê? De carboidratos. Então isso é extremamente o quê? Importante para aquele tipo de fungo. Beleza? E aí a gente pode ter o quê? Estruturas, hifas, que geram processos de septo, ó, significa que a célula está sendo separada, ou uma hifa que não gera o quê? Processo de septos. Ou seja, é como se fosse uma grande célula que tivesse o quê? Vários núcleos. Então a hifa ela pode ser septada ou não septada.
Quando eu falo de uma hifa não septada, eu chamo ela de quê? De uma hifa cenocítica, que é uma hifa que não sofreu o processo de septação. Pode desenhar, né? Pode desenhar aqui. Pode ficar à vontade. Esse trem que dá trabalho para ele parece. Você conseguiu, não? Tô tentando que ele pode ter que pegar um código. Espera aí, deixa eu ver só se você já entrou. Você acessou? Olha, Clica no link. já estou. Eu vou ignorar aqui, então. Uhum. Configurar. Ignorar. Eu tenho que comprar lá no. Deixa eu ver. Que deveria ser pelo Rio. O que eu entrei foi no. Não, tentei dizer que tá fazendo Não deu nem, né? Porque ele pede um código. Jogar lá no meio. Pode entrar aqui, Vitória? Hã? Pode entrar? Pode. Daí. Então eu falei que o mapa baixar, não precisava nem de baixar. Ele baixa aí para você assistir a aula. Aí agora. Pronto. Então agora nós vamos assistir a aula por esse aí. Isso. Porque o outro Aquele agora não outro- está permitindo gravar mais. Aquele outro pode O Mix pode desativar. ativar ele. Vamos. Vai falando, eu vou vir aqui. Isso é mais que ser na prova. E esse fungo, que são esses fungos filamentosos, eles vão gerar estruturas. O que são essas estruturas? Eles vão gerar estruturas chamadas de rizóides, estruturas chamadas de hifas reprodutivas e de hifas vegetativas. Vamos dar uma olhada aqui na figura para a gente ver como que funciona. O que eles vão fazer? Eles vão ser capazes de gerar uma parte que vai fazer o processo de reprodução. Então, nessa parte de cima, que é o corpo da estrutura do fungo, a gente vai ter estrutura reprodutora. Como que ela vai fazer essa estrutura reprodutora? Ela vai se reproduzir como? Por brotamento. As outras estruturas que não têm essa capacidade de se reproduzir por brotamento, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um processo de alongamento. Então, ela vai ter uma reprodução por fissão. Então, você vai fazendo o quê? Vai dividindo aquela célula para que ela consiga fazer o quê? Ter o processo de alongamento. Então, você vai ter esse alongamento. E vocês viram que as outras hifas, elas passaram por processo de ramificação? Então, uma hifa, quando ela entra em contato com uma outra hifa, o que ela faz? Troca material genético. E nessa troca de material genético, eu tenho uma reprodução sexual. Muito bem, parabéns. Que gracinha. Então, essas são as estruturas que as hifas têm. O conjunto dessas estruturas que a gente dá o nome de vegetativas, a gente chama de quê? Micélio. Esse micélio são como se a gente tivesse estruturas que parecem o quê? Raízes. São essas estruturas que vão fazer o quê? Captar os nutrientes e fazer com que eles estejam o quê? Distribuídos ao longo do quê? Do seu fundo filamentoso. Além disso, o corpo que esse fungo gera, que são essas hifas, elas vão ter um nome que a gente vai chamar de... Só um minutinho.
Eu só voltar lá no começo. Lembrar um nome. Corpo de frutificação. Então, quando eu tenho esse conjunto de hifas, eles vão gerar o que eu chamo de quê? De corpo de frutificação. Então, esse corpo é específico para fazer o quê? O processo de reprodução de uma forma assexuada. Então, ele vai formando os esporos. Então, é como se fosse caindo pequenas partes desses fungos. E aí, o que acontece? O vento vai esparramando. E aí, o que vai acontecer? Esse fungo vai começar a se reproduzir e vai formar o quê? Cada vez mais corpos filamentosos. Beleza? Então, essas estruturas aqui, ó, que compõem o micélio, são estruturas vegetativas. Estruturas vegetativas, não tem uma função específica, mas a principal função delas é o quê? A captação de alimentos. Então, elas captam os alimentos do solo e transmitem para as outras células. As hifas reprodutivas que estão aqui, o que elas vão fazer? Elas vão começar a formar como se fossem pequenas bolinhas. Essas pequenas bolinhas vão formar esporos, e esses esporos vão dar origem ao quê? A novos corpos, a outros corpos de quê? De corpo de frutificação. Então, eles vão se desenvolvendo para formar o quê? Um novo fungo filamentoso. Beleza? Então, é uma forma de você reproduzir e aumentar o quê? A espécie. E uma coisa interessante dos fungos, que quando eles se sentem ameaçados, eles produzem o quê? Antibióticos. Ou seja, então os fungos eles nunca vão ser parasitados por quem? Bactérias. Por quê? A ação de um antibiótico é o quê? Inativar o funcionamento de qualquer bactéria. Então, geralmente, árvores que têm esses fungos filamentosos, elas não acabam sendo o quê? Vítimas de infecções bacterianas. Na verdade, não vai ser uma infecção bacteriana, né? Então, você não vai ter aquele conjunto de bactérias para poder parasitar. Então, o fungo ele vai criar substâncias que vão proteger. Então, não vai ter como você ter processo de parasitismo. E toda vez que o fungo estiver associado a uma outra espécie, qual que é o nome que eu dou para a relação? É uma relação de simbiose, onde há o quê? O beneficiamento de duas espécies. Ambas as espécies elas vão fazer o quê? Se beneficiar. O fungo gera proteção e ganha alimento. O fungo gera proteção, que vai ser um processo de beneficiamento com a planta. Em função disso, a planta vai favorecer o quê? O alimento, que vão ser o quê? Duas relações de trabalho em conjunto. Por isso, o processo de simbiose. Aonde duas espécies vão fazer o quê? Vão se beneficiar daquele ato de parasitismo. Que não deixa de ser um parasitismo. Só que é uma relação que benéfica para ambos os organismos que estão sofrendo o quê? Processo de parasitismo. E aí vem as funções de cada um dos fungos. Ou seja, eu tenho fungos que são específicos para decompor matéria orgânica, fungos que são específicos para fazer processos de fermentação, fungos que são específicos para produzir substâncias que são os antibióticos, fungos que geram e causam doenças, fungos fitopatogênicos que vão dar ali as doenças das podridões e fungos que a gente utiliza aí para fazer o quê? Se alimentar deles. Que a maioria desses fungos que a gente se alimenta estão incluídos quem? Os cogumelos. Então, os cogumelos, eles são a representação dos fungos que são passíveis de serem o quê?
introduzidos na nossa dieta. Só que não são todos os tipos de cogumelo que são comestíveis. Então, esta é a importância da gente ter o quê? Os fungos no nosso habitat. Por quê? Eles produzem substâncias que nos defendem de infecções bacterianas. Eles são substâncias que produzem alimentos para que a gente consiga aí fazer esse processo de nos alimentar, de utilizar esses carboidratos que eles têm nas suas estruturas. Eles são capazes de gerar alimentos por meio desses processos de fermentação. E eles fazem uma coisa muito importante para o quê? Para o nosso habitat, que é o processo de quê? De decomposição. Então, assim, tem uma parte que nos beneficia e tem uma parte que tem o quê? A patogenia. Então, fungos podem ser patogênicos e fungos podem ser o quê? Não patogênicos. Aí vai depender do quê? De cada uma das espécies. Que não causam doenças, são que a gente usa para fermentação, para produzir antibióticos e que a gente pode utilizar eles para poder nos alimentar. Então, esses são fungos não patogênicos. Só que assim, você não vai comer um fungo que produz um antibiótico, mas você pode fazer um chá. Então, assim, tem algumas outras formas que a gente consegue fazer do que se beneficiar desse tipo de fungo. Só que a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com o excesso. A diferença entre o remédio e o veneno é o quê? A dose. Você toma uma dose muito alta. Como que eu te explico? Como que eu faço? Ah, tá. Eu peguei X e lá em cima, o senhor fala, né? Então, a única diferença que tem de um remédio para uma coisa que mata é o quê? A diferença da dosagem. Quanto maior a dose, pode ser que você está chegando perto do quê? Você está tirando um remédio de ser um remédio e tornando ele um veneno. Igual, por exemplo, como que as pessoas tentam algo extermínio? Porque eles sabem que mas não é qualquer medicamento que causa principalmente de ansiolíticos. Os ansiolíticos, quando eles são tomados em uma quantidade muito alta, eles geram uma sobrecarga no sistema nervoso central. E aí é onde a pessoa tem o quê? Ela fica mole, ela não tem uma reação, e aí é como se você saturasse o organismo daquela pessoa. Ou seja, o fígado ele não vai ser capaz de metabolizar toda aquela dosagem que você deu de uma vez. Então, geralmente, as pessoas que tomam ansiolíticos, elas têm que ser assim, de uma forma meio que o quê? Vigiadas. Então, por exemplo, uma pessoa que toma ansiolítico para ansiedade, para depressão, ela tem que ter o quê? Um controle tanto com o psicólogo quanto com o psiquiatra. E dependendo do nível de estabilidade da pessoa, o remédio ele tem que ser controlado por uma pessoa que não vai dar mais do que a dosagem. Porque, assim, tem pessoas que acontece? Elas estão tão machucadas que elas querem ter. Ela acha que o autoextermínio vai aliviar o sofrimento. Então, por isso que acaba por quê? Logo, né? Fiquei dando trabalho para os outros. Ela chegou aqui lá e tomou 3 medicamentos. Uma vez que ela está no meio. Aí a gente tem esses problemas. Então, remédios que causam esse processo aí são os remédios de pressão, uma quantidade muito alta que você tomar, você desregula aí a pressão e ó. Tchau. Porque até que o remédio de pressão, ele é uma absorção muito rápida. Porque o nosso organismo ele é cheio de microvasos.
Não dependendo aí do processo que você demora para engolir esse comprimido, você já conseguiu absorver grande parte aí do princípio ativo. A louca lá de casa, ela tomou uma cartela ou duas, não sei, de cada uma da filha. Minha filha. Falei, da próxima vez, você me fala, que eu te dou logo que você morrer. Nessa vai dar trabalho que eu fiz. Não, não. Ah, pelo amor.